Moçada, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Conseguiram acompanhar o grupo? Conseguiram acompanhar literalmente o racional que foi mandado, a teoria A e B? Porque eu sempre vou mandado, ó, uma coisa. Todas as vezes que você for operar, coloque como uma verdade absoluta ter dois racionais, um para compra e um para venda. Monte o seu plano, monte o seu trajeto. Por quê? Porque se o preço acontecer aquilo que você já está predisposto a fazer, o que é que custa? E se acontecer diferente, você já tem um outro plano, plano A e plano B. Aí, Samuel, mas existe um terceiro movimento, plano C. Aí, Samuel, existe um quarto movimento, plano D. Quantos planos você precisa para você executar uma ordem? Eu preciso só de um plano A e um plano B. Se o plano A não der certo, eu tenho certeza que o plano B vai dar. Se o plano B não deu certo, eu tenho certeza que o plano A vai dar. E se os dois der ruim, azar, amanhã é outro dia, né? Fazer o quê? Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, porque se fosse, o cara poderia vender a casa e fazer o que ele tem vontade. Você tá ligado o que eu tô falando? E eu vou trazer aqui agora tanto o meu racional como o racional de pessoas do grupo que tiveram visões que foram excelentes, tá? Parabéns. Quem conseguiu pegar literalmente tanto essa compra aqui que deu loss, porque esse aqui é o loss do CRT, como essa compra aqui embaixo, parabéns, de verdade. Vocês já estão evoluindo um nível a mais a cada dia, 1% todo dia, nunca se esqueça disso. Porque olha essa operação linda de compra aqui, ó. Literalmente. Ela foi CISD aqui, ó, trabalhando em cima de uma região que eu já ensinei a traçar, que a gente vai traçar junto aqui junto também. E, literalmente, olha só, após o rompimento, quem conseguiu fazer essa compra aqui, ó, foi lindo. Só que tem um outro porém aqui, literalmente. E sabe que porém é esse? Já já você vai saber. Pega a visão. Deixa eu estar apagando aqui algumas coisas para a gente fazer junto e ter o mesmo racional para vocês entenderem o que eu mandei no grupo desde ontem à noite, tá? E hoje de manhã eu fui acompanhando, porque igual eu falei, não faz sentido eu mandar um racional e eu não conseguir acompanhar com vocês, porque naquele momento, querendo ou não, alguém pode ter uma dúvida, porque eu opero um pouco diferente, né, dos demais, e eu tenho uma visão literalmente um pouco diferente também dos demais, porque eu penso que isso daqui literalmente, são duas coisas que movimentam o preço: o algoritmo, que é treinado e que a gente pode aprender com o treinamento dele, e emoções humanas. Medo, raiva, euforia, alegria, tristeza, bombas nucleares caindo aí em algum lugar, digamos assim, guerras, entende? Então, querendo ou não, isso movimenta o preço. Eu tenho essa visão, porque eu também estudo muito fundamentalista, eu gosto bastante. Porque tem vezes que se você souber, literalmente, o básico daquele evento ou o básico daquela notícia, você não precisa nem de muita análise, você só compra ou vende em ativos específicos. Em ativos específicos. E quando chega na mídia, quando todo mundo fica sabendo, tá na hora de vender. Então, tipo assim, isso é uma realidade do mercado. Eu não sei se vocês já ouviram essa parábola, mas quando o assunto chega, digamos assim, um certo tipo de população, quer dizer que aquela venda ali é verdadeira, entendeu? Agora, para quem está imerso no mercado, ver a informação primeiro é muito comum. Agora, cabe ele acreditar naquilo ali que ele está vendo, lendo, ou não, porque é interpretação. O mercado é interpretação pura. E tanto essa venda aqui, como essa compra, ambas estão certas. Até mesmo essa compra que deu esse loss aqui também está certo, porque esse é o loss do CRT. O seu mentor de CRT não mostra que o loss do CRT é desse jeito aqui, ó. E muitas das vezes o loss do CRT, ele vai chegar próximo a uma região que você vai sair, antes dele tocar, ele desce e te dá o loss, tá? Esse é o loss do CRT. Ele é lindo, cara. Ele é lindo, de verdade. Eu falo assim, mas é só brincando, tá? Deixa eu estar apagando aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês isso daqui. Vou apagar até essa Fibonacci aqui, tá? Porque já ficou entendido, tá? Porque essa Fibonacci, porque literalmente temos a Fibonacci aqui para trabalhar, temos níveis inferiores aqui para trabalhar, porque a gente trabalha prêmio e desconto, correto? Correto. Então, se o preço está aqui em cima, a gente vende, se o preço está aqui embaixo, a gente compra. Só que no meio desse caminho, existem decisões que você pode tomar, tanto na hora certa de comprar e na hora certa de vender. Mas qual hora é essa? Qual movimento o preço precisa fazer? Né? Muitas das vezes você fica perdido é nesse momento. O que executar, como executar, quando executar. E eu vou trazer isso para vocês bem facilzinho, igual nos vídeos anteriores. Vamos lá. Aqui, ó. Se a gente tem literalmente o preço fazendo rompimentos, ó. Olha só. Captura do Turtle Soup aqui em cima. O preço vem e rompe aqui, ó.
Ele tá querendo continuar. Aqui finalizou o dia. E eu tô batendo nessa tecla de venda desde terça-feira, terça-feira, terça-feira. Na verdade, segunda-feira de tarde eu já comecei a falar que era vender, porque o preço subiu duro. O preço não pode subir duro. Ele tem que trabalhar pelo menos 50% da região. Aonde é 50% da região? Aonde é 50% da Fibonacci? Deixa eu tirar o zoom aqui agora, para vocês visualizarem isso. Olha isso aqui. A gente não tem uma estrutura daqui até aqui em cima que subiu reta, digamos assim, reta, reta. 50% dela é onde? Olha aqui, ó. 50% dela é onde? Então, é normal o preço lateralizar, trabalhar ali dentro, ficar indeciso com o que que ele quer fazer. É normal. É normal, sabe por quê? Porque tem gente que aceita comprar na 50% e coloca o stop na um aqui, acreditando que o alvo vai bater aqui em cima. Tem gente que compra na 62 com stop no um aqui, acreditando que o alvo vai bater aqui em cima. Tem gente que compra na 79 aqui, acreditando que o alvo vai bater aqui em cima com o stop aqui embaixo. E tem gente que coloca aqui e leva até lá em cima. Falei isso na aula de ontem também. E também vai ter gente que vai aceitar comprar na 1, 2 aqui, ó, e vai colocar literalmente o stop, a entrada aqui no um, o stop aqui no 1, 2 e vai deixar o preço trabalhar. Sem aperreio, sem mistério, porque o cara já viu que 10 operações dessa funcionam muito a favor dele, entendeu? E Fibonacci, ela a cada estrutura nova você tem uma Fibonacci. Você tem a estrutura principal de Fibonacci, que é a tendência primária alta, que foi esse movimento que iniciou-se a correção, tá? Digamos assim. E dentro dessa correção você tem Fibonacci, Fibonacci, Fibonacci e Fibonacci. A cada nova estrutura você tem uma Fibonacci. Como assim? A cada nova estrutura eu tenho uma Fibonacci. Se isso daqui você considera como uma estrutura, preço faz isso, e você considera aqui como uma estrutura, só que o preço não rompe, só que ele está em região vendida, e o preço não rompe, ele está em região vendida, ele está querendo romper, mostrando força vendedora, olha só o que eu estou desenhando. Olha a sua estrutura. Olha a estrutura que se forma aqui, ó. E volta pelo menos 50%. Eu sempre vou brincar falando que o preço tem que voltar pelo menos 50%. Só que quando volta mais é melhor, porque aí o retorno daquela operação pode ser mais significativo, digamos assim. E aí o preço rompe novamente, ó. Olha só, o preço cria-se uma nova estrutura e rompe novamente. Cria-se uma nova estrutura e não rompe, ó. Aonde que ele está trabalhando? Em 50%. Essa região todinha aqui, ó, ela trabalhou em 50%. Lembra que eu brinquei que eu só ia acreditar na compra no dia de ontem? Eu só ia acreditar na compra no dia de ontem se o preço rompesse topo, porque ele tem que buscar liquidez para mim poder acreditar na compra, senão não compro. E não está em região para mim poder acreditar numa compra se o preço não me mostrar que ele vai dar compra. Então, sim, eu fico fiel à venda até literalmente 50% da Fibonacci da pernada completa, dessa pernada aqui, ó. Dessa pernada aqui, ó. Ai, Samuel, então quer dizer que o certo é bater no 50% e romper topo? Sim. O certo é bater no 62 e romper topo? Sim. O certo é bater no 705 e romper topo? Sim. O certo é bater no 79 e romper topo? Sim. O certo é bater no 88 e romper topo? Sim. Só que no momento correto que ele quiser fazer isso, ele vai romper. Cabe nós aceitarmos um risco, fechar o olho e esperar aquela operação andar. De 10 operações dessas, você pode ter certeza que no mínimo duas você acerta. Você precisa de duas operações com gerenciamento de 5 para 1 para você ficar patinando no 0 a 0. E você precisa de três operações acertadas para você sair lucrativo. Você pode errar 7, tá? Com gerenciamento de 5 para 1. Se o seu gerenciamento for 3 para 1, você precisa acertar no mínimo 4 ou 5 operações de 10. Então já vai aumentando um pouco a régua, digamos assim. Só que se você consegue acertar 3 para 1, em algum momento você vai conseguir o alinhamento correto para poder aceitar 5 para 1. E eu tô trazendo as duas opções aqui toda hora. E tô trazendo até a opção com 1,5, porque tem gente que aceita ganhar 1 para 1. Isso aí é incrível. Eu não coloco meu suado dinheirinho em uma operação para ganhar 1 para 1. É no mínimo 3. Ai, besta, deu uma pancada aqui na mesa agora. É no mínimo 3. Sabe por quê? Porque senão não compensa. Você tá tomando um risco literalmente à toa. Porque a sua taxa de acerto tem que ser maior que a sua taxa de erro. Todo operacional que a sua taxa de acerto ela tem que ser maior que a sua taxa de erro, já está errado. Porque ele te força mais a operar. Isso não é saudável. Entendeu? O certo de um setup bacana para você ser consistente com ele é você ter
menos acertos e mais erros dentro do gerenciamento de risco. Porque 3 operações de 10 eu já fiz o cálculo para vocês. Vocês podem bater na calculadora, podem fazer até uma planilha do Excel ou conversar com a IA sobre isso. Ela vai te orientar até mesmo melhor do que eu depois que você dá essa informação para ela. Você já se orientou sobre isso? Essa é a questão. Então, a cada nova estrutura, a gente tem uma Fibonacci nova. Então, aqui a gente tem uma Fibonacci. Daqui aqui, então, Samuel, tem uma Fibonacci? Não, porque isso aqui ainda não é uma estrutura, porque não houve esse rompimento do fundo anterior para se formar uma estrutura. Só que quando rompeu, se criou essa daqui, ó. Ó, e quando rompe aqui novamente, se cria essa nova aqui, ó, que eu ainda brinquei falando que ia ter gente vendendo aqui, ó, e colocando o stop aqui atrás, que eu ainda falei que era a operação original da entrada que determinaria se ia lá ou não. Eu brinquei falando isso em algum vídeo anterior, antes do preço ter se movimentado tudo isso aqui, tá? Antes do preço ter se movimentado tudo isso aqui. Literalmente ganhando 3. Meu amigo, fala se não é mágica. De verdade. Fala pra mim se não é um cálculo muito bem feito. Ou é 3 ou é 5 ou é 3 ou é 5. Ah, sem paciência pra tentar explicar isso. Um dia vocês vão entender. Só que tem que pegar no pega pra capar pra vocês entenderem. Igual eu tô fazendo. Tô mandando lá no grupo. Quem tá conseguindo acompanhar, tem muita mensagem, vocês me desculpa. Mas quem tá conseguindo acompanhar, tá tendo pelo menos uma clareza no racional, ou até mesmo se aprimorando para poder operar um pouco melhor, porque viu que é possível. E aí a gente tem, então, essa probabilidade de ontem, né? Correto? Com o dia, o que que o dia de ontem quer dizer pra gente? Que o preço pode continuar caindo, trabalhando em uma região de 50%, sendo que ele já trabalhou? Opa, olha a interpretação. Peraí, já não era para o preço ter buscado máximas anteriores ou pelo menos te dado um indício de que ia romper? Lembra que eu falei que esse movimento aqui, ó, possivelmente era um pivôzinho de alta, só que ele foi quebrado com o Turtle Soup aqui, ó, e deu-se esse movimento gigantesco aqui, entendeu? Essa é a questão. Existem movimentos de pivôs no mercado que ele vai te mostrar se ele vai romper ou não. E esse daqui, ó, todas as vezes que o preço dentro de uma pernada que não rompeu o fundo anterior, olha aqui que eu vou te falar. O preço não rompeu o fundo anterior, porque teve gente que aceitou compra aqui, ó. Igual eu trouxe ontem. Teve gente que aceitou compra aqui, achando que o preço, pelo fato dele já ter trabalhado aqui, ó, ia subir. Só que ele tem topo aqui atrás para ele poder brincar, ele tem topo aqui atrás para ele poder brincar. Então essa região aqui, ela se torna extremamente importante. E eu só aceito comprar debaixo dela. E eu brinquei muito no grupo falando isso, e tinha literalmente muita gente falando, não, eu já compro, não sei o que tem. Entendeu? Racional é racional. É coisas que eu aceito fazer, e se o preço fizer um movimento que eu aceito, eu executo. Cenário A e cenário B. Entendeu? Você sempre tem que montar 2 cenários, cenário A e cenário B. Se o cenário A, digamos assim, é compra, o cenário B vai ser de venda. E se o cenário B é de venda, o cenário A vai ser de compra. Então, porra, é só 2 possibilidades. O preço se movimenta para cima e para baixo. Pronto. O preço se movimenta para cima e para baixo. Ai, Samuel, mas existe um terceiro movimento, que é a lateralização, sim. Mas após a saída da lateralização, após o seu rompimento falso ou verdadeiro, e hoje aconteceu uma coisa muito atípica, que é o loss do CRT, literalmente, tá? Literalmente, loss do CRT em cima da Killzone, ainda. É um loss muito atípico. Cadê os seus influenciadores do CRT postando a publicação de hoje, falando que tomou esse loss? Hã? Hã? Do GBP USD não é um ativo que eles gostam bastante de operar? Deixo essa dúvida na cabeça de vocês. Muitos não operaram o GBP USD, mas operaram outro ativo que deu a clareza, digamos, do mesmo movimento. Que o GBP possivelmente deu loss, outro ativo correlacionado não deu. Entende? Então, até isso, se você conseguir aprender com o passar do tempo que um ativo possivelmente pode dar o loss e o outro ativo possivelmente não pode dar o loss, você vai pegar o macete, porque isso é um macete, tá? Isso você tem que ver com seus próprios olhos. Não tem como aprender, de verdade. Isso não tem como aprender. Você tem que ver com seus próprios olhos. Tem como? Teoria? Pá, teoria. Só que o pega pra capar, a sua visualização, a sua decisão, ela não é a mesma da minha. E nem a minha vai ser a mesma da sua. E nem a sua vai ser a mesma decisão de outra pessoa. E nem outra pessoa vai ter a mesma decisão que a sua. Em alguns momentos ela será, digamos assim, tudo alinhado. Só que momentos raros, digamos assim. Porque você pode estar pensando na mesma operação que eu? Pode. Eu posso estar aceitando um risco menor que o seu e você está aceitando um risco maior do que o meu. Ou vice-versa. Entenda? Então, esse movimento aqui, ó,
Ele é um movimento de pivô de alta de rompimento. Só que no momento que ele faz isso aqui, ó, ele mostra fraqueza compradora e ele não rompe, porque era para romper nesse candle, digamos assim, nesse no máximo no próximo. E olha como foi o próximo. Falso rompimento eu já ensinei. Falso rompimento em região de topo, que possivelmente isso daqui foi um topo, porque testou o order block dessa região aqui atrás, ó. Olha só. Então a gente vai montando a narrativa e a interpretação é a sua narrativa. Se eu aceito comprar só aqui embaixo, literalmente quando o preço atravessar essa região aqui, ó, deixa eu apagar aqui um pouco, que eu já comecei a empolgar e fazer bagunça. Vocês me desculpem se não estiver ficando claro, mas assistam os outros vídeos que vai continuar a mesma linha de raciocínio. Não vou mudar a linha de raciocínio. Vocês vão ver que a linha de raciocínio todo dia é a mesma coisa. Esse que é engraçado, entendeu? Esse que é o engraçado. Muito engraçado, porque a linha de raciocínio o que é que muda? De um dia pro outro? Hã? Nada. Olha aqui a linha que a gente deixou marcado junto, tá? Eu vou estar puxando ela lá na frente. A gente puxou junto, vou estar deixando ela lá na frente. Vou estar só colocando aqui uns 50% para me orientar, ok? E vou estar literalmente continuando aqui agora. Olha só. Se a gente sabe que o preço veio de uma venda daqui de cima, do dia de ontem, qual que é a probabilidade do dia de hoje? Lateralizar e continuar ou lateralizar e reverter? O preço só tem dois movimentos. E mesmo que ele lateralize, ele pode romper falso e te dar um movimento errado. E ele pode romper verdadeiro e te dar um movimento certo. Eis a questão, esse mesmo loss aqui, ó, ele já se repetiu no passado duas vezes. Quem está acompanhando direitinho os vídeos vai ver que não é nada de novo, mesmo do mesmo. E aí, quem pegou essa compra, parabéns, mérito seu, tá? Porque bem aqui, ó, se você mira nesses, digamos, dois topos aqui que fizeram essa região aqui, você mira no 50% e coloca seu alvo lá em cima, ó, você pode literalmente ganhar um 10 para um, só que a gente aceita 5. Olha onde seria a sua saída. Em cima de uma região de breaker block. Vocês sabem o que é um breaker block? É um candle anterior a uma manipulação seguido de um liquidity void, são candles extremamente grandes sem deixar para pavio, ou um fair value gap. Pronto. Explicação do que é um breaker block, ou o famoso pullback de fundo, porque em teoria tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar esse fundo, que literalmente ele vai aceitar que isso é um fundo, por conta desse preço justo aberto aqui. Ele vai colocar sua entrada aqui, vai colocar seu objetivo lá embaixo, vai colocar o seu stop atrás do topo. Opa, estamos ganhando 1,5, literalmente? Não, 1,5 é pouco, vamos aceitar 2? Opa, não, Samuel, eu arrisco 3. Preciso falar? Parece mágica? Parece o cálculo final certinho, né? A probabilidade ali, ó, engatada. Mas Samuel, então eu posso fazer isso no pullback? Na volta a gente vende ou na volta a gente compra? Não era assim que sua mãe falava contigo quando tu era criancinha? Ia no mercado com ela ou em alguma loja e ela ia te levar e você tinha que acompanhar ela e você gostava, mamãe, 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 compra pra mim. Aí ela virava pra você e falava assim, calma, meu filho, na volta a gente compra. Entendeu? Vai ter essa mesma operação aqui na compra, e eu vou dar esse mesmo exemplo. Na volta a gente compra, moçada. E quem entender esse feeling de mercado, vai pegar a operação. Assim eu espero, né? Pelo amor de Deus. E também tem a possibilidade de você pegar em 50% da região, diminuindo até então seu risco. Ai, Samuel, mas eu tenho esse order block aqui em cima. Tem. O preço necessariamente pode trabalhar nele? Pode. E aonde que vai estar o seu stop? Ou colado no topo, ou um pouco atrás, você ganhando mesmo os três, para você ficar seguro, seguro. Ai, Samuel, mas eu acho que o preço pode vir aqui em cima me liquidar, porque muitas das vezes eu pego a operação e o preço me liquida. O preço me tira. O que que você pode estar fazendo para se aprimorar? Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Aceitando 3,5? Não. Aceita 3. Você pode estar fazendo literalmente isso. Se o preço for te dar o stop, você tá seguro. Porque se esse stop aqui, mesmo você puxando ele para trás desse tanto, digamos assim, que o tamanho desse stop também tá muito grande, mesmo você puxando ele esse tanto para trás, para cima,
Literalmente, o preço pode te dar o loss? Pode. E aí, você vai assumir esse risco? E se ele for te dar o loss ali, é porque aquela região realmente estava errada. E aí você vai ter que assumir aquele risco de se analisar. Por que que você está marcando essa região? Por que que você quer bater ordem nessa região? Por quê? Qual a sua explicação? Qual o seu porquê? Necessariamente o preço pode trabalhar lá em cima? Pode. Há necessidade? Não há. Não há necessidade. Sabe por que que não há necessidade? Pelo simples fato dele ter feito o Turtle Soup aqui, ó. Ele fez o Turtle Soup aqui, ó. Teve gente que acreditou nessa compra aqui, ó. Ó, teve gente que acreditou nessa compra após o rompimento do CISD, que o CISD é esse candle aqui, ó. Outra dica que eu vou dar pra vocês. O CISD do Turtle Soup, geralmente, ele é de um, dois e no máximo três candles anteriores no falso rompimento. É a mesma teoria do rompimento verdadeiro e do falso rompimento, tá? Coloca isso, adiciona isso ao seu gatilho de entrada, que você literalmente vai ter uma outra visualização, tá? De verdade mesmo. Deixa eu apagar isso daqui, que já ficou entendido que o cara ia comprar e ia colocar o seu stop, literalmente, aqui atrás dele, ganhando 3. Olha isso, ganhando 3 na saída da manipulação do topo para um novo CISD se formar. Lembra, sempre, a sua saída de uma compra é uma venda e a saída de uma venda é uma compra. Então, mesmo que tu erre uma, duas, três, quatro, cinco para reversão, porque o setup CRT em si, ele só tem dois gatilhos, ou é reversão ou é continuidade. Existe uma probabilidade de até 5 candles de 4 horas dar o gatilho de reversão. Existe. Existe essa probabilidade. Então, se você tomou o seu loss aqui, parabéns, mérito seu. Esse é o loss do CRT, tá? Esse é literalmente um dos losses que o CRT dá pra gente, tá? Literalmente. Beleza, você tá operando, você tá olhando ali que o preço literalmente buscou um order block aqui, ó, após o rompimento, porque isso aqui é uma mini estrutura. Digamos assim, após 50% de correção em uma trava de preço, porque o preço ainda pode trabalhar níveis inferiores. Lembra que eu falei que eu só aceito o preço trabalhar aqui embaixo para mim poder acreditar em compra? É, mas é aqui embaixo mesmo, ó. Eu só aceito o preço trabalhar aqui dentro, ó, para mim acreditar em compra. E se brincar, eu espero ele trabalhar dentro dessas regiões aqui para mim acreditar mais ainda, tá? Porque eu me sinto mais confortável em estar fazendo isso. Essa é a minha questão. Então, se ele não buscar um possível alvo que eu tenho marcado, porque o preço tem que trabalhar pelo menos 50%, mas eu tenho o alvo que ele pode trabalhar porque ele deixou o valor justo aberto, ou um valor injusto aberto. E o preço foi reto. Nunca se esqueça disso. Quando o preço vai reto, ele tem que voltar pelo menos 50%. Ele tem, tá? Ele tem que voltar. Na volta ele pode voltar reto? Sim. Na volta ele pode voltar reto. Mas literalmente vai ser raras as exceções que ele vai voltar reto. Tá ok? Então, voltando à minha linha de raciocínio, aqui teria a compra de quem acreditou nesse Turtle Soup. Não tá errado, tá certo. Parabéns. E deu loss neste candle aqui, ó. Você concorda ou discorda que o seu loss foi um rompimento verdadeiro? Olha aqui. Não rompeu um pedacinho, um piquinho? Rompeu. Olha o próximo candle já trabalhando embaixo da região que eu falei. Rompeu verdadeiro, não rompeu? Qual que é a probabilidade do próximo candle continuar o movimento? Opa! Opa! O candle não continua seu movimento. Ligue um alerta na sua cabeça. Todas as vezes que você tiver em uma região de suporte, resistência, oferta, demanda, fair value gap, breaker block, order block, o que você quiser chamar, o preço tem que fazer um movimento. Ou ele rompe verdadeiro, ou ele rompe falso. Ou ele rompe verdadeiro, ou ele rompe falso. Ou ele rompe verdadeiro, ou ele rompe falso. Porque o candle te conta uma narrativa. O candle te conta uma historinha. Por isso que existem padrões de candlestick, que é a teoria mais velha de mercado, que ela começou lá no arroz, lá atrás. Digamos assim, quem puxou a historinha dos candlestick aí tem a história de um carinha lá, muito fera. Se interpretem naquela historinha, como é que os caras conseguiu criar essa parada, velho? E cabe nós hoje entender essas coisas que eles ensinaram pra gente, entendeu? Isso é a questão, essa é uma das questões. E aí aqui, ó, rompe verdadeiro então. A probabilidade do próximo candle é continuar, certo, correto. O próximo candle posterior a esse que continuou, o certo dele era continuar, certo, certo. Olha só.
Ele reverte em pelo menos 50% do candle anterior. Não tem força para romper ele. E o próximo também não tem força para romper. Esse próximo aqui, ele não fez um falso rompimento. Então o próximo candle não tem que ser um candle de baixo. Olha só, tem. Tá aqui, ó. E aí ele, novamente, ó, te mostrando que essa região tem força. Essa região tem força compradora. O preço está conversando contigo. O preço está criando um comunicado. Opa, opa! Se você aceita comprar a partir daqui de baixo, literalmente, eu tenho um nível de 700 aqui, ó. Se o preço tocar nele, Samuel, eu posso fazer isso daqui? Pegar uma ordem de compra, fechar o meu olho, ganhar literalmente 2,5 com um stop na 79? Pode. É uma técnica de Fibonacci. É uma técnica, só que o alvo principal dessa operação é lá em cima. Só que você vai ter peito para aguentar, deixar o preço trabalhar, digamos que 1, 2, 3 dias, possivelmente até a semana inteira. Essa é a questão. Isso aqui é uma operação de swing trade. E outra coisa que é muito importante, você tem que saber interpretar qual que é a operação de day trade, qual que é a operação de swing. Se o seu stop, digamos, ficar muito grande, 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 na relação que eu falo tamanho, olha o tamanho desse stop. Olha o tamanho desse stop aqui. Olha o tamanho desse stop aqui. Olha o tamanho desse stop. Se o seu stop ficar muito grande, possivelmente você está pegando uma operação fora daquilo que você está querendo fazer. Então se oriente também, tá? Na relação do tamanho do seu stop, porque isso aí é só você com você mesmo. Isso aí até é pegar na mão do cara e falar, faz dessa forma aqui, o cara ainda tem a opção de não fazer. Literalmente, velho. Nossa, vocês não têm ideia de cada maluco que eu já vi, já vivenciei isso daqui, não. Na moral. Acho que cada dia que passa a galera fica um pouquinho mais perturbada. E nós também, porque nós somos traders. E vamos lá. Olha aqui. Se você aceita comprar aqui embaixo, você vai esperar um único movimento. Que movimento seria esse? Um rompimento. Aqui teve gente que conseguiu sim efetuar uma compra após o rompimento no time menor. Samuel, você efetuou essa compra? O John sabe. O John sabe. Aceitando três. Qual que é a saída da operação? Não é literalmente uma ordem de agressão? Um lugar que o preço pode agredir? Sim, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá aqui, ó. Tá? Tá aí. A compra seria mais embaixo. Você tomaria esse primeiro loss igual na operação passada, viu? Igual na operação passada. Já teve catalogações assim, quer ver? Olha aqui, ó. Fala pra mim se o movimento, se aquele movimento lá não é o mesmo movimento que esse aqui. Me deu o loss aqui em Killzone de Londres, o loss do CRT, e novamente eu fui e peguei. Por quê? Porque eu tenho Ásia lateralizado e era onde eu queria chegar nesse ponto. Cara, de verdade. Todas as vezes que a Ásia for lateralizada ou consolidada, ou ela tiver um preço de abertura próximo ao preço do fechamento, digamos assim, a sua kill zone, ou até mesmo a sessão completa, o que que custa você fazer isso aqui, ó? Abertura da kill zone, movimento da kill zone, movimento da kill zone, mínima da kill zone, máxima da kill zone. Olha onde foi, olha o que que o Candle fez, ó. Cara, fala pra mim se isso aqui não é literalmente uma captura da sua própria killzone, mostrando, porque eu, tipo assim, antes do candle C1, a gente não opera. A operação mais assertiva, ela vai ser a partir do candle C2. Lembra que eu falei isso? A gente pode se aventurar no C1? Pode se aventurar? Pode. A gente pode se aventurar na killzone de Londres? Pode. A gente pode se aventurar na killzone de Nova York? Pode. Só que a melhor operação vai ser a partir da C2. Vai ser a partir de 5 horas da manhã do horário de Nova York. Nunca se esqueça disso, tá? A melhor operação, porque o setup em si funciona mais a partir desse horário, viu? E, olha que interessante. Eu falei uma dica hoje no grupo também, que o CRT em si, você só opera o início da vela. Você não pega o final da vela. O final da vela é literalmente a rejeição do pavio ou a captura do pavio, que é onde acontece o turtle soup, literalmente. O final da vela, porque existe uma teoria dentro do CRT que dentro do início de 1 hora e meia até 2 horas, porque a gente está operando o candle de 4 horas, não se esqueçam disso. A gente está operando o candle de 4 horas. Então, até 1 hora e meia a 2,
é uma boa localização de entrada. E vocês vão ver eu trazendo isso mais, eu já trouxe isso mais também nos vídeos anteriores. Então dê uma atenção nos vídeos anteriores também, porque ali tem muito conteúdo. Muito, eu quero trazer muito conteúdo. Eis a questão aqui, ó. Quem conseguiu pegar essa compra aqui, parabéns, mérito seu, tá? Quem conseguiu pegar essa venda aqui, parabéns, mérito seu. O John, ele trouxe até uma analogia bem interessante nessa operação aqui, porque ele conseguiu visualizar uma Fibonacci aqui, ó. Com a entrada onde? Com a entrada onde, meu Deus do céu? Na 79, com stop no 1, com alvo na onde? Lá no 0, ganhando 3,5. Ai, Samuel, quero ganhar mais. Pronto, tá aí, ó. Ganha mais assim. E os seus stops estariam ainda mais protegidos, ó. Olha só. Até esse tamanho aqui, a referência desse tamanho aqui que você vai ter, ele é um tamanho de day trade, que pode se prolongar no máximo 12 horas a mais ou um dia, você fazendo um swingzinho de um dia e meio, no máximo, tá? Uma operação dessa se concretiza, no máximo. E aí você vai pagar umas taxas para corretora, porque ela vai deixar a sua operação dormir. Ou você vai decidir tirar ela no dedo. Se você estiver operando em mesa proprietária, possivelmente até umas 19 ou 18 horas ela fecha a operação da sua conta sozinha, porque tem mesas rígidas a esse ponto. É, moçada, o buraco é mais embaixo. Tem mesas rígidas a esse ponto. Então o cara opera sem aperreio. Entendeu? O cara decide o que, que ele quer fazer. Eu acho que o John ficou pinicando, literalmente, pra pegar essa daqui, mas ele pegou essas duas compras aqui, velho. Ele tomou esse loss aqui. Parabéns, tá? Você tá evoluindo bastante. E ele conseguiu pegar essa daqui. Parabéns, viu, meu amigo? Você tá evoluindo bastante. Até uns tempos atrás, se você tomasse esse loss aqui, você enlouquecia. Você perdia totalmente a visão do setup. Hoje, você consegue tomar um loss e literalmente se permitir tomar outros para poder acertar a possível direção que você está querendo analisar. Você aprendeu o macete. Literalmente, o macete do mercado é aceitar perder. Ninguém gosta de perder, tá? Mas aqui vai dizer muito mais sobre você do que o gráfico. Vai por mim. E parabéns, mérito seu. Foram muitos anos de luta. Daqui a pouco eu quero colher a glória. Ai, velho, eu acho que é isso, moçada. Não tem muita coisa que eu posso falar mais sobre o que possivelmente pode fazer e acontecer aqui, mas vou trazer para vocês aqui novamente Ásia, Killzone. Deixe-me apagar essa região central aqui, que vocês já entenderam o que ela é, né? E olha só, fala pra mim que essa compra aqui, ela não seria uma compra legal? Nossa, seria demais. Sinto muito quem tomou loss nela, tá? Mas faz parte. E olha só, o preço trabalha dentro, não busca 0,5%, porque bem aqui, ó, tem gente dessa forma aqui, ó, com o alvo lá em cima, ainda esperando que o preço vá lá, tá? Tem gente esperando isso aqui, ó. Ai, mas isso aqui foi um movimento de notícia. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Existe uma terceira probabilidade aqui para baixo? Existe uma terceira probabilidade aqui para baixo? Existe. Ásia, como vai se comportar nessa madrugada para a gente poder aproveitar o seu possível movimento de amanhã e que Londres possivelmente pode fazer a sua captura? E aí? E olha aqui o que eu falei, ó. O final da vela de Londres, ó, foi onde literalmente fez a sua busca, fez o seu turtle soup e o início da vela C3, porque sim, a melhor operação do CRT, ela é na C3, tá? Ela é na C3, entre o horário de Killzone de Nova York e a sua abertura de sessão, porque isso possivelmente vai ser definido e já precificado. Só que acontece pouquíssimas vezes o operacional da C3, viu? Pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Que a galera tem até um nome, só que o nome da London é Silver Bullet. E o nome da Nova York, que a galera gosta de chamar. Porque até para Nova York e o fechamento de Londres, Killzone, que é essa pontilhadinho verde aqui, ó. Ah, cara, pelo amor de Deus. Essa venda aqui, ela trabalhou literalmente no final da Killzone de Londres. Você sabe o que que isso quer dizer? Que aqui hoje teve o setup esculpido tanto para compra quanto para venda. Se você é o operador que opera só a vela C3,
Você pegou a compra e você pegou a venda e saiu uns 10, 12% positivo ou até mais. Não sei qual o seu gerenciamento, desculpa. Mas se tu é o operador que aceita operar a partir da C2, você possivelmente tomou esse loss aqui quando o preço veio buscar aqui mais embaixo. Tomou, porque ele trabalhou em 50% do CISD, olha aqui, ó. Não sei qual vai ser a sua visualização. Mas se você for o operador que opera a partir da C1, é a partir, entendeu? Você escolhe. Eu gosto de operar a partir da C1, eu amo. Tomo loss da C1, se for preciso, todas as vezes, entendeu? Gosto. Vai ter vezes que vai dar certo? Vai. Vai ter vezes que vai dar errado? Vai. Eu já trouxe exemplos anteriores, até que eu cantei a pedra no grupo falando como ia se comportar. E se comportou. Eu temo com preço. E ele literalmente, ele tem que obedecer um pouco. Não é falando, não é achando nem nada. Mas, meu, chega um nível do seu estudo que, querendo ou não, você aprende coisas que o preço tem que fazer. Ele tem que fazer, velho. Ele tem que fazer aquele movimento ali. Porque vai ter gente que foi ensinado dessa forma, que opera desse jeito. Algoritmo que foi ensinado. Meu, você acha mesmo que os setups que os algoritmos operam não é os mesmos setups que você aprende em livro? Que vocês aprendem em curso? Vocês acham mesmo que é diferente? Vocês acham mesmo que é alguma coisa a mais? Não é, meu amigo. É o mesmo do mesmo. Só que um robô, um algoritmo, ele é programado para aceitar perder e aceitar ganhar. E você? Você é programado? Ou você deixa a euforia, a emoção, a tristeza, a raiva tomar conta do seu momento e tomar conta do seu dia? Porque aqui, ó, 15 minutos de raiva e euforia é suficiente para estragar um dia inteiro ou até mesmo uma semana. Então se orienta, por favor. E se precisar ao ponto de procurar ajuda psicológica, procure. Não fique com vergonha, tá? Eu já vi e vivi e vejo muitos traders hoje em dia, e até mesmo do meu passado, que só evoluíram mais quando entenderam o comportamento deles mesmos. Porque a luta diária é contra nós, não é contra... A luta diária é contra nós mesmos. Não é contra o mercado, não é contra um presidente. Eu brinco falando que pode ser, mas a luta maior é contra nós mesmos. Quanto você aceita ganhar, quanto você aceita perder, aonde você aceita se posicionar. Porque literalmente, day trade, swing trade, position trade, a gente não se posiciona de todas as formas com stop. Então você pode ser considerado um trader de posição. Você só não vai executar aquela posição para você literalmente empurrar ela com a barriga durante 3 meses, um ano. Ou até mais, dois, três, cinco. Só que você faz isso com ações e fundos. Você é um position trade em ações e fundos. Literalmente. Por que que você é um position trade em ações e fundos? Porque se você estiver tirando um dinheiro X todos os meses para comprar ações e fundos, ou até mesmo colocando numa caixinha, ou num tesouro, ou em outro tipo de investimento, não sei qual é, você está montando sua posição ali. Porque se a empresa vinha valorizar, você obtém lucros com ela. Se a empresa vinha desvalorizar, você obtém prejuízos com ela. É uma posição montada. Você pode ser detentor de milhares de ações e um dia fazer parte dos realmente acionistas do mercado, digamos assim, da mesa daquela empresa. Você já pensou nessa possibilidade? Ah, mas aí é muito dinheiro envolvido também, né? Isso não é por nada, não. Mas eu tenho esse sonho. Um dia, quem sabe? Até os meus 50, né? Se eu não chegar na meia vida do trader, porque o trader ele tem uma meia vida. Isso aqui é muito estressante, na moral. É um desafio todo dia. Então você escolhe se você será desafiado ou não, porque a sementinha já foi plantada. De todas as formas, você fazendo ou não, o tempo vai passar de todas as formas. E é isso que eu tenho pra dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula de hoje. Se as sessões, não é possível ainda, né? Mas se as sessões até hoje não ficou claro pra vocês, vão acompanhando o canal. Em algum momento vocês vão entender o comportamento das sessões. Porque é bom você conhecer a teoria? É. Só que é melhor você ver ela todos os dias, porque o mercado ele é vivo. Acontece todo dia. Então não tem por que você ficar literalmente pegando um PDF, pegando uma aula mais antiga ou alguma coisa, sendo que você já sabe aquela teoria. Agora basta você executar ela e ver ela com seus próprios olhos acontecer. E se você for me acompanhando, eu vou te evoluir muito. Ou não, né? Vai depender de você. Eu não sei como é o seu comportamento. Não entrou no grupo ainda? Quem não conseguiu entrar, link na bio.
Entra lá, porque quando começar as lives ao vivo e a galera tiver tendo resultado e nego vir pedindo pra entrar, não vai entrar. Eu falo, vou falar de verdade, porque eu quero selecionar aquelas pessoas que operam melhorzinho pra gente montar a nossa própria mesa operacional, montar a nossa equipe de traders, entendeu? Um ajudando o outro, um segurando a mão do outro. Vamos supor que você vai ter um dia que você não vai conseguir estar sentado a bundinha ali entre o PC e a cadeira, vai estar num dia corrido, você ainda trabalha fora, entendeu? Você tá passando mal, você tá fazendo uma viagem, você tá fazendo alguma coisa, mas o meu foco é auxiliar. Eu vou estar ali auxiliando da mesma forma que vocês vão estar me auxiliando. Porque da mesma forma, as pessoas que se destacarão durante o grupo, eu quero sentar e conversar com elas. Nem que eu tire do meu bolso e pague uma mesa proprietária para vocês, a gente vai gerenciando junto e você toma conta dela, entendeu? Não me importa em fazer isso também. Eu quero gente de verdade, gente do dia a dia, e não influenciadores que estão cagando pra gente. De verdade. Vamos fazer uma baguncinha. Meu apelido vai ser Samuel Baguncinha. Tipo o Mike Baguncinha, vocês já viram? Vocês já viram o vídeo do Mike Baguncinha? Ai, velho. Mas é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Fico grato. Estou gostando bastante da experiência que eu tô tendo. Tá sendo também uma evolução pra mim, um teste de paciência, tá? Porque, querendo ou não, quando a gente conversa, envolve-se com mais pessoas, cada um tem um racional diferente, cada um tem uma mentalidade diferente. A forma que eu falo, possivelmente, ela é uma forma agressiva. Já me chamaram a atenção, já me chamaram a atenção disso, falando que Samuel, você conversa muito agressivo, velho. Meu Deus, eu converso rindo toda hora. Como assim, cara? Entendeu? O cara, pra pisar no meu calo, ele tem que bater muito ali naquela tecla. Muito, muito, muito. Eu perco a paciência fácil, mas com coisas específicas. E com coisa do trade é muito difícil eu perder a paciência. Só se o cara ficar batendo ali naquela mesma tecla e ele não assumir um erro que ele tá, mesmo tá tendo, ele, velho, é só você e você contra você mesmo. Ninguém sabe quanto você lucra, ninguém sabe quanto você pode ser lucrativo, ninguém sabe o que passa literalmente dentro da sua cabeça. É você com você mesmo. E pronto. Essa é a questão. Nós, aqui, hoje, agora, nesse momento. E pronto. Mas eu não tá. Ó, é a minha forma de ser, literalmente. Eu leio muito livro de desenvolvimento pessoal e minha autoestima, querendo ou não, ela é um pouco acima da média. Já me falaram isso também, já me chamaram a atenção pra isso, mas, velho. Você quer mais felicidade, sendo que eu faço tudo que eu gosto. Eu trabalho com marketing, tenho a minha agência, literalmente de designer, que eu amo fazer arte, eu amo fazer designer. Literalmente, eu amo, amo, sim, de coração. É uma coisa que eu vou fazer até o meu possivelmente final da minha vida. Literalmente, é uma paixão que eu tenho. E o trade, que é literalmente a minha segunda paixão. E eu ainda tenho uma terceira, que é estudar livros de psicologia humana, que eu ainda é uma vontade que eu tenho de poder fazer uma graduação em uma área específica da psicologia ou da psicanálise. Nossa, é fera demais, tem algumas coisas que é fera demais. Você entender o comportamento por trás daquilo ali e você tomar uma decisão de se evoluir é difícil, meu amigo, é muito difícil. Mas no momento que você aprende, não é por nada não. O céu é o limite, tá? O céu é o limite. Todas as vezes que até mesmo vocês, se tiverem desanimadinhos aí, conversa 15 minutos comigo. 15 minutos é o suficiente, ou até menos. Porque, velho, se a gente fosse apoiar, literalmente, em emoções, a gente não vai pra frente. Não vai. Porque elas são literalmente irracionais. Elas tomam controle. Só que você consegue entender o porquê você perdeu aquele controle. Literalmente você consegue. Só que se você não estiver conseguindo sozinho, procure uma ajuda. Procure um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Tenha uma orientação melhor, tá? Procura alguém formado, de verdade, para tomar suas dores, para achar o melhor caminho, para te orientar melhor, porque a pessoa estudou para isso. Literalmente, ela estudou. E aí? Cabe você acreditar na capacidade do estudo dela ou não. E é isso, galera. Deixa eu finalizar isso aqui, que eu tenho que jantar e subir esse vídeo ainda. Não vai ficar tarde igual ontem. Tchau, tchau, boa noite e muito obrigado, tá? Participem do grupo, sejam mais ativos. Me ajuda, de coração. Tchau, tchau!